Ai, Assis, assim você me mata. E aí, galera, tudo bem? Professora Gabi, professora de literatura. Hoje, aqui na Sala dos Mestres, nós vamos comemorar o aniversário de um escritor muito importante da literatura brasileira, que foi Machado de Assis. Joaquim Maria Machado, um canceriano, tá, galera? Nasceu lá no dia 21 de junho de 1839. Aliás, estranho, né, a gente ficar comemorando aniversário de pessoas mortas, mas, galera, ele é um imortal. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi muito importante para a literatura lá do século XIX. Gente, e ele foi um brasileiro como muitos, tá? De origem humilde, teve pouco acesso à educação, ele estudou nas escolas muito pouco, mas ele era um gênio, ele era um autodidata. Tanto que aos 16 anos ele já estava nas tipografias e aos 19 ele já estava escrevendo, revisando textos e até publicando nos jornais. A gente pode falar que Machado ele é o pai do realismo aqui no Brasil, porque em 1881 ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o romance que dá início ao realismo aqui no Brasil. Ele escreveu, galera, mais de 200 contos, 9 romances, poesia, peças teatrais, enfim, gente, ele é um brilhante, ele é um dos melhores autores e, aliás, um dos meus preferidos, tá? Por que ele é tão importante, Gabi? Porque, galera, ele constrói uma crítica à sociedade lá do século XIX. Então, através da análise bem minuciosa, né, da psicologia dos personagens dele, ele vai construindo e criticando a hipocrisia daquela época. Então, diferente do romantismo, que idealizava as mulheres, aliás, vocês lembram que lá no romantismo a mulher é aquela virgem, pálida, distante, né? Que às vezes o eu lírico, gente, por não viver esse amor, por esse amor não ser correspondido, ser impossível, ele desejava até a morte. Na prosa machadiana, não é assim. A mulher, gente, ela é um ser humano, tá? Ela é real, ela não é idealizada, ela atrai, ela ama, ela mente, enfim. Então, através da construção desses personagens, ele vai mostrando para a gente como que era a sociedade lá do século XIX. Então, ele faz uma crítica ao casamento por interesse. Naquela época, galera, o casamento ele era um contrato social, tá? Era um contrato financeiro. As famílias se uniam para ter mais força, para ter mais poder. Então, ele também fazia essa crítica, né, das relações pautadas aí no interesse financeiro. E o Machado, gente, ele também fez uma inovação na literatura, porque antes, no romantismo, os autores, eles publicavam os textos nos folhetins, que é nos jornais. Então, de 15 em 15 dias, saía um capítulo, né, desses romances. Como de 15 em 15 dias, né, saía nos jornais, tinha que ter ali uma ordem cronológica dessa narrativa. Então, geralmente, as narrativas começavam com o nascimento do personagem, depois a infância, adolescência, até chegar à vida adulta. Aí vem o Machado, ele rompe com essa ordem cronológica. Por exemplo, em Memórias Póstumas, ele começa narrando primeiro a morte do personagem. Mas, gente, não quero hoje falar sobre Memórias Póstumas, tá? Eu quero, na realidade, comentar um romance bem polêmico. Lembrando, galera, que romance não quer dizer que tem história de amor, tá? Romance é a estrutura do texto. Então, são narrativas mais longas. Hoje eu vou chamar o Ratinho. Hoje eu quero casos de família, sabe por quê? Eu quero comentar um pouquinho sobre o Dom Casmurro. Galera, Dom Casmurro é aquele romance que ficou aí marcado até nos dias de hoje. A galera acaba discutindo muito nas redes sociais, né? Se houve ou não a traição da Capitu. Lembraram que romance é esse? Então, qual que é o enredo de Dom Casmurro, Gabi? É a história do Bentinho, Bento Santiago. O Bentinho, gente, ele pertencia a uma família rica lá do Rio de Janeiro e ele acaba se apaixonando pela vizinha dele, pela Capitu, desde a infância, tá? Eles brincavam juntos e ali já rolou um amorzinho.
Só que ele, gente, ele estava prometido para ser um padre. A família dele, a mãe dele prometeu que se ele nascesse bem saudável, a família ia bancar os estudos lá para ele ser padre, para ele se tornar um seminarista. Só que, enfim, gente, também não vou dar muito spoiler, tá? O que acontece? Ele não vira padre, ele se casa com a Capitu e ele começa ter uma história de amor com ela, só que essa história ela fica abalada quando o melhor amigo deles, o Escobar, ele morre. Porque no velório, o Bentinho começa a observar que a mulher estava chorando muito pela morte do amigo. E aí ele olha para o filho e ele começa a observar que o filho é muito parecido com esse amigo que morreu, né, galera? Começa a coçar aqui. Aí na cabeça dele, na neurose dele, ele acha que ele foi traído. E ele tem tanta certeza, gente, que depois ele manda a mulher e o filho para a Europa e vive o resto da vida nessa melancolia, nesse pessimismo. Tanto, gente, que a temática da obra é os ciúmes, tá? Então, são as memórias desse Dom Casmurro. Casmurro significa mal-humorado, desse homem mal-humorado, tentando relembrar a história dele. Ele fala no começo da obra que ele quer atar as duas pontas da vida, a infância com a velhice. E, lógico, a gente narrar essa história de amor com a Capitu. Então, nós temos uma narrativa em primeira pessoa. É esse narrador personagem, que é o Bentinho, que decide narrar as suas memórias, tá? Gabi, o que o Machado ele critica? Ele critica, primeiro, o casamento por interesse, e ele constrói, gente, essa personagem que, aliás, até hoje, né, nós discutimos sobre ela, que é a Capitu. Gente, a Capitu é uma mulher inteligente, que tem iniciativa, um pouco diferente daquela mulher padrão, né, modelo lá da sociedade do século XIX. Ela é, gente, aquela mulher que dá as cartas, ela tem ali uma imposição. Tanto que quando o Bentinho vai descrever ela, ele usa um termo que o José Dias, que era um agregado, que morava com a família do Bentinho, ele fala que a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Sabe aquele olhar 43? Né? Gente, o que quer dizer isso? Seria um olhar sagaz, um olhar de quem faria o que fosse preciso para ter aquilo que ela queria. Tanto, gente, que depois o Bentinho fala que os olhos da Capitu eram olhos de ressaca. Sabe como o fluxo e refluxo das ondas do mar tem aquela potência de bater e voltar? Enfim, gente, esse romance, ele é muito inovador, porque sempre fica essa dúvida que a galera fica discutindo. E aí, Capitu traiu ou não traiu? Galera, na realidade, é uma dúvida que a gente vai ter aí pro resto da vida, porque esse romance já foi escrito há 120 anos e ainda nós discutimos se houve ou não a traição. Dá realmente para falar? Dá para comprovar essa traição? Galera, primeiro, é uma história narrada em primeira pessoa. Então, imaginem assim, é um homem possessivo, ciumento, que acredita que foi traído e ele escreve ali as memórias. Nós não temos a voz dessa mulher que foi acusada. Nós não temos a voz da Capitu para realmente falar se houve, né, para a gente poder ali descobrir se realmente houve ou não essa traição. Então, eu acho que o Machado ele fez de propósito, deixar esse mistério no ar. Assim, acho que o romance ele fica mais deleitoso, né, para a gente poder ler. Enfim, galera, quis falar um pouquinho dessas inovações literárias do Machado de Assis, porque, gente, clássico é clássico. E dá para a gente também usar essa temática dentro dos vestibulares, na hora de escrever, nas redações. Por exemplo, se for uma temática como ciúmes, traição, vocês podem fazer uma alusão literária ou até referências de Dom Casmurro dentro da sua redação. Beleza, galera? Hoje quis comemorar aí um pouquinho o aniversário do Machadão, porque ele é um imortal, e como ele também pode ser utilizado dentro das redações dos vestibulares. Fechou? Essa hoje foi a nossa aulinha. Espero que vocês estejam estudando
Bons estudos, curte e compartilha o nosso vídeo. Bons estudos, galera!